Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, né, e todas que estão aqui na nossa reunião. Hoje a gente vai contar com a presença da doutora Rebeca Mansell, né? A doutora Rebeca, ela é responsável pelo setor de otorrinolaringologia pediátrica do HC da Unicamp, é uma professora MS5 aqui da nossa faculdade. Eu agradeço muito ela ter se proposto a fazer essa aula, porque é algo que a gente tem observado aí de extrema relevância para o dia a dia de quem cuida de criança. Muito obrigada, Rebeca. Pessoal, super bom dia e obrigada pelo convite, Ângela, para falar de um teminha aí meio, né, que não era para ser cabeludo desse jeito, mas assim, a gente vai até discutir um pouquinho por que isso está acontecendo, né? Vamos falar um pouquinho da famosa língua presa ou a anquiloglossia, né? Então, por que será que a gente tem tanta controvérsia, né? Eu acho que a gente tem muita controvérsia nesse tema, primeiro porque a gente tem muito pouca evidência, né? Da necessidade de abordar, das reais repercussões, né, de uma anquiloglossia. A outro motivo que a gente tem muita controvérsia é porque é um procedimento, esse problema, entre aspas, quando a gente tem necessidade de um tratamento cirúrgico, esse tratamento cirúrgico é feito por inúmeras especialidades, né? Porque é uma cirurgia, é um procedimento realmente relativamente simples, né? Não é uma coisa super complexa, né? Talvez até por isso é uma coisa que se overindica, né? Porque, não custa nada, vai lá e corta o freno, é uma coisa secular, né? De data do século, né? De quando você tinha ainda fazendo isso até com um trim, né, com um instrumental de cortar unha, né, parteira fazendo e já seccionando o freno lingual. Então, acho que esse é um motivo de grande controvérsia, mas o segundo motivo que gera muita controvérsia, além dessas dúvidas todas, né, de quando que tem indicação, como é que a gente mede o problema, qual que é a melhor idade, será que tem uma técnica cirúrgica melhor do que a outra, esses são os problemas que foram levantados aí muito recentemente, né. E não é um problema tupiniquim essa não é uma discussão que está acontecendo só no Brasil. Às vezes a gente fica com a impressão que a bola foi levantada aí por conta aí, nós vamos falar depois sobre, né, o teste da linguinha, a lei federal, de que você tem que ter uma fonoaudióloga avaliando e aplicando um teste específico nas nossas maternidades, né, que aconteceu. Então a gente fica achando, talvez, que esse é uma coisa que levantaram essa bola aqui no Brasil, e não é, tá? Esse é um tema que a gente tem visto surgir nos congressos de otorrino, eu posso dizer para vocês, até nos congressos, né, hoje em dia eu tenho uma área de subespecialização muito específica na área de viária pediátrica, de cirurgias complexas, e até nesses congressos, eu vou falar para vocês, né, a gente tem muito congresso multiprofissional, onde a gente tem cirurgião pediátrico e fono, e a gente teve, no ano passado, retrasado, 2022, a gente teve um congresso de via aérea, né, de alta complexidade, 3 dias discutindo temas complexos, e tinha uma mesa sobre frenotomia, tá, de tanto que se fala do tema fora do Brasil também. Esse é um problema, eu acho, que foi muito disseminado por conta das redes sociais, né, junto com isso, muita mídia, muita informação e desinformação, a gente sabe que a rede social motiva isso, né, assim, a discussão de pessoas que nem sempre estão habilitadas para isso, né, deu voz para todo mundo, né, a questão do interesse financeiro que está aí no meio, isso já foi levantado também em outros países. Esse artigo que eu estou mostrando para vocês não é um artigo médico, é um artigo que saiu no New York Times, tá, no ano passado, falando sobre o booming business de frenectomia em bebês, né, e quem escreveu esse artigo, esse bebezinho que está aí na foto, é a filha da pessoa que escreveu o artigo, que é uma jornalista, que teve uma criança sem nenhum problema de saúde, o terceiro filho dela, e que teve uma certa dificuldade para amamentar essa criança logo nas primeiras semanas, e alguém indicou uma frenotomia. Bom, resultado, essa criança acabou precisando de uma sonda, precisou ser alimentada por sonda durante 1 mês, depois dessa frenotomia, tá? Então, assim, a gente tem que tomar realmente muito cuidado. É um procedimento simples, com poucas complicações, mas não livre de complicações, e nesse artigo, que se alguém quiser, depois eu disponibilizo para vocês, tem várias e várias histórias,
inclusive com o nome dos profissionais nos Estados Unidos, com o preço que se cobra por isso, e aí essa questão do qual o tipo de cirurgia, que instrumento eu devo usar, será que tem que ser um laser, será que tem, né? E tudo isso, lógico, com interesses financeiros por trás. Então, eu não tenho dúvida de que essa é uma indústria aí que a desinformação pega muito, né? Então, eu acho super importante que todo mundo que lida com criança, principalmente o pediatra, obviamente, né, que se sinta seguro de realmente saber o que é certo e o que não é, né? E a gente não entrar na onda aí do Instagram, vamos dizer, né? Mas olha só, tem um relato aqui até de 1791, né? Então, mesma coisa da ganância e da desinformação, não é uma coisa nova, né? Em 1791, essa observação aqui de uma obstetra alemã dizendo que os pacientes e os pais, muitas vezes, são enganados, né, por ignorância, por ganância, e se abusa aí da indicação da frenotomia. Então, para você ver que a gente não está falando de um assunto nem novo e nem só restrito ao Brasil, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho tecnicamente, né, do que a gente sabe, o que a gente pode ter o que tem realmente de evidência, né? A própria definição da anquiloglossia é uma definição que já abre margem para muita dúvida, né? Então, a anquiloglossia é um freno lingual que é anormalmente curto ou que vem aderido de uma forma anômala e que restringe os movimentos da língua em variados graus. Então, tá aí a dúvida, em variados graus. Quanto que é um grau que realmente vai ter repercussão aí, vamos discutir um pouquinho isso, tá? A incidência relatada dessa malformação, que é considerada uma malformação, é de 4 a 11%, e lógico que a gente tem visto, parece que é disseminado isso agora, né? Mas a gente só fala realmente em anquiloglossia, ou frênulo encurtado, quando há uma restrição de mobilidade, tá? Bom, mas então, assim, é uma coisa que é importante de ser identificado precocemente, porque a gente sabe, principalmente, uma das coisas que a gente tem mais segurança depois de uma avaliação adequada é que isso pode impactar realmente o aleitamento materno, então é importante identificar isso precocemente, e é por isso que, na maior parte das vezes em que está indicado a frenotomia, isso está indicado logo nas primeiras semanas de vida, tá? Não é uma urgência que tem que ser feita na maternidade, mas pode ser indicado realmente muito precocemente, desde que ele venha avaliado, né? E a gente precisa diferenciar o que é variação anatômica e qual que é o real impacto e a restrição leve ou moderada da mobilidade lingual, né? Isso porque a gente precisa, para o aleitamento materno, de um posicionamento da língua, onde a gente tem uma boa vedação e preensão do mamilo, né, materno, para que a criança consiga fazer a sucção adequada e, ao mesmo tempo, não gerar um desconforto para a mãe, né? Então, quando a gente não tem uma boa late, né, que em português é uma boa pega, tá, do bebê, da boca do bebê, no mamilo, muitas vezes o que vai acontecer, e uma das queixas talvez mais comuns, né, quando o bebê consegue ganhar peso, uma outra queixa que a gente pode ter é a dor, tá? Então, dor do mamilo pelo fato da língua ficar roçando na ponta do mamilo, ao invés do bebê conseguir abocanhar bem o mamilo para fazer a sucção, tá? Tem aí várias definições, né? Uma pela academia, olha só, academia de aleitamento, né? Então, assim, nos Estados Unidos a gente tem uma série de profissionais aí habilitados, né? Então a gente já teve mesa em congresso, eu já tive mesa de congresso, onde você tem não só a fonoaudióloga, mas você tem a consultora de aleitamento, e são todas, nos Estados Unidos, são profissões regulamentadas, tá? Então, tem, inclusive, essas sociedades, né? Então, de novo, aí, essa questão aí da nomenclatura, né? Então, é uma presença de um frênulo encurtado, né, aderido, que pode ser desde no alvéolo dentário, pode estar aderido no soalho da boca, pode estar aderido na região mais anterior da língua, e que restringe o movimento da língua, principalmente quando ele está aderido mais na região, na porção anterior, tá? Algumas vezes a gente pode ter uma anquiloglossia completa, ou seja, fusão completa da língua no soalho da boca, no caso de malformações, né? E a questão é saber qual desses bebês vai ter realmente dificuldade para a sucção, porque, por incrível que pareça, em casos como esse aqui, extremos, onde a gente tem uma fusão ou uma malformação onde não se diferencia o soalho da boca da língua, esses bebês algumas vezes vão conseguir fazer a sucção sem nenhum problema, né? Então, a gente pode ter um bebê com uma língua com uma conformidade parecida e um
que consegue ter um bom aleitamento e ganho de peso, e o outro não, tá? Então, por isso que não dá para a gente colocar tudo, a gente se basear só em fatores anatômicos, tá? Então, essas são as implicações que mais se relata aí em relação à relevância do freno lingual no lactente, né? Então, é uma coisa que a gente deve estar sempre atento, não só, né, às vezes a gente está atento ao fator criança, né, se está ganhando peso, se está conseguindo sugar adequadamente, mas algumas vezes a mãe vai relatar um desconforto, né, dor, e isso é importante também para a gente avaliar se está sendo adequado essa pega, tá? O que se diz é que, lógico, que se o aleitamento não é uma coisa prazerosa, se causa um desconforto nesse binômio, seja na mãe ou na criança, vai haver uma dificuldade de amamentação e vai acontecer o desmame precoce, que não é desejável, né? Mas a gente tem que lembrar que existem muitas outras causas para uma criança não conseguir fazer um aleitamento adequado ou não ter um conforto, uma boa interação entre a mãe e o bebê nesse momento, né? Então, a gente tem alterações sensitivas, podem haver alterações da anatomia da própria mama e do mamilo, a questão do posicionamento do bebê, do vínculo, de questões psicoafetivas mesmo, de comportamento da mãe, história de lactação, experiências anteriores, a quantidade de leite que é ejetado, né, e a qualidade desse leite, coisas que não estão nem dentro da alçada, muito menos do otorrino, né, muito talvez do neonatologista, do pediatra, mas às vezes nem mesmo o pediatra, às vezes nessas situações, uma consultora, alguém bem treinado em relação à consultora de amamentação, pode estar mais habilitada para avaliar isso, né? Ou, obviamente, o pediatra que tem experiência nessa área pode estar habilitado para reconhecer essas dificuldades, ou tem que estar sensível para reconhecer isso, tá? Eu acho que se tem uma coisa boa, entre aspas, que foi levantado com essa história do teste da linguinha, é que a gente tem que voltar a estar mais atento para essa interação entre o bebê e a mãe, e a essas outras causas e dificuldades de amamentação, né? Lógico que é muito mais fácil, às vezes, olhar a língua e falar, então vai lá, corta a língua, deve ser isso, né? Até porque tem pouca complicação, mas a gente não pode ignorar todos esses outros fatores. E a gente tem fatores relacionados à própria criança também, que podem dificultar o aleitamento, né? A própria prematuridade, né? Então, a falta mesmo, as crianças nascidas antes das 34 semanas vão ter mais dificuldade mesmo de coordenar reflexo de sucção, deglutição e respiração, e a gente pode ter dificuldade no aleitamento, né? É muito mais difícil o aleitamento no seio materno do que a fórmula em mamadeira, né? Mas a gente pode ter alterações também anatômicas, anormalidades do palato, desenvolvimento da maxila, da mandíbula, distúrbios neurológicos, cardiovasculares, obstrução de via aérea superior. Então, esse bebê, antes da gente pensar numa frenotomia, né, ou de ser avaliado por um não médico e com essa indicação, a gente precisa ter alguém habilitado, e aí, no caso, o médico, para identificar outros fatores que podem estar atrapalhando o aleitamento, né? Quando que a gente vai fazer esse procedimento, então, né? De novo, aqui, só para a gente lembrar a diversidade que a gente tem de ocorrência de frenos encurtados e que não necessariamente o que a gente está vendo provoca uma alteração ou uma dificuldade, né? E a gente tem que saber como avaliar isso. Aqui é uma lista das implicações clínicas que estão descritas como justificativa para fazer uma frenotomia, né? Então, esses que a gente conversou um pouquinho sobre a dificuldade de amamentar, mas existem aí as lendas, eu vou dizer entre aspas, porque a gente vai ver que a gente tem muito pouca evidência em relação a isso tudo, né? Então, que o frênulo pode afetar o desenvolvimento da maxila, da mandíbula, que afeta a maturação do tecido periodontal, a oclusão dentária, a higiene, a habilidade de tocar instrumentos em pessoas, né, em crianças mais velhas ou em adultos, que pode contribuir para a hipoplasia da maxila, que causa a apneia obstrutiva do sono. Bom, o que a gente sabe disso, né? Vamos voltar um pouquinho para os métodos de avaliação, né? Então, como é que a gente avalia, não só olhando e observando, então, que o freno realmente é curto, é grosso, está inserido muito na ponta da língua e parece estar restringindo a movimentação. Além da inspeção visual e palpação, que a gente, né, que todo mundo, todo pediatra está treinado para fazer, é importante que a gente avalie a estrutura, mas também a função. E a gente vai ver que as metodologias de avaliação usadas pelas fonoaudiólogas sempre vão englobar essa parte da avaliação também. Então, avaliar a função quando o bebê está em repouso, durante o choro, durante o aleitamento, durante a alimentação, tá? Então, essa é
essa é a maneira adequada de avaliar a função, e isso é feito, talvez, de uma forma muito melhor, né, com mais tempo dedicada especificamente para isso, por uma fonoaudióloga bem treinada, tá? Apesar de que a gente sabe, né, a gente que trabalha muito próximo com a fonoaudiologia, a gente adquire também habilidades para isso, mas, diante da queixa, é apropriado que a gente saiba aí o papel de cada um nesse time, né? O que a gente viu aqui no Brasil, é que em 2014 foi passada uma lei pelo Ministério da Saúde que normatizou essa avaliação do freno lingual, né, o famoso teste da linguinha, como parte do exame físico do recém-nascido, né? Que eu acho que foi um tiro pela culatra aí, talvez, né? Desde 2014, diversas sociedades médicas, incluindo a Sociedade de Otorrino, a Sociedade Brasileira de Pediatria, todo mundo se manifestou, né, porque a gente não estava descobrindo o ovo, né, porque a avaliação do freno lingual não se foi descoberta em 2014, porque a gente tem muitos protocolos de avaliação de estrutura em função de freno lingual, né. Então, eu acho que é questionável o tanto que a gente precisava de um teste da linguinha para ensinar para os nossos, né, para explicar para os nossos pediatras uma coisa que já estava instituída, já faz parte do exame físico do recém-nascido, né. Então, em 2018, o Ministério da Saúde, inclusive, publicou uma outra nota, uma nota técnica, recomendando a utilização do protocolo de Bristol, que é um protocolo que antecede, né, o teste da linguinha, esse de 2014. Então, o Ministério da Saúde agora recomenda um protocolo que é o Bristol, né, que acredita que é mais acessível e que identifica os casos mais graves e que possam apresentar mais impacto na amamentação. Basicamente, né, olhando os dois protocolos, eu não vou ficar aqui descrevendo os dois, tá? Mas esse é o protocolo de Bristol, só para a gente mostrar, ele é muito resumido, né? Se a gente comparar para qualquer um que tenha visto aí esse de 2014, da Lei Federal, o teste da linguinha, que é um protocolo bastante extenso, né? O protocolo de Bristol, esse que a gente está vendo aqui, vai levar em consideração basicamente os mesmos aspectos, né? Então, a aparência da ponta da língua, aonde que o frênulo está inserido na gengiva, no soalho da boca, se a língua consegue se levantar com a boca aberta, isso a gente avalia bem durante o choro, tá? E nem sempre com a dígito, né, a palpação, mais durante o choro, e se a língua consegue ser projetada. Então, é necessário um tempo aí de avaliação, né, junto com a criança, para a gente conseguir fazer e preencher esse protocolo. E quanto menor o score, mais severo é a anquiloglossia, tá? Então, comparado com o teste da linguinha, o protocolo de Bristol, tá, é um protocolo mais resumido, tá? E é isso que agora é preconizado pelo Ministério da Saúde, tá? O que a gente tem de evidências? Então, tem um estudo do Cochrane de 2017, tá? Se não me engano, eu não consigo nem ler mais agora aqui a referência, onde se fez fizeram uma revisão sistemática, então, sobre o que a gente tem de evidências de repercussão da frenotomia em recém-nascidos, tá? E muito, muito pouco, né? Então, tem 5 só estudos randomizados, e a conclusão final, a gente vai ver aqui, então, só resumidamente, né? Tem 3 estudos com avaliação objetiva, né, da amamentação, onde não foi observado nenhuma mudança numa escala de avaliação, né, por isso que é tão difícil comparar os trabalhos, porque as metodologias são extremamente diferentes, tá? E tem um estudo, né, com um N de 58, que mostrou uma melhora após a frenotomia em crianças que foram submetidas ao procedimento na escala de alimentação, tá? E em relação à dor materna, a dor mamilar, você tem um pouco mais de evidência, nos poucos estudos que tem, parece haver mais evidência de que realmente esse é um fator que pode melhorar com a frenotomia, tá? Então, esse é o resumo desse levantamento aí, dessa revisão sistemática, né, onde se comparou, então, né, eles levantaram estudos que comparavam frenotomia com não fez frenotomia, ou frenotomia com procedimentos placebo, vamos dizer, né, mas a gente tem muito, muito pouca evidência, e a conclusão final aqui é de que, apesar desses estudos, nenhum desses estudos avaliou o efeito a longo prazo, ou nem a médio prazo, tá? Então, a gente não sabe dizer, na verdade, se, tudo bem, a gente verificou que tem benefício a curto prazo, mas se a gente não fizesse em 6 meses, qual seria a repercussão de não ter feito? Isso a gente não sabe, tá?
e a gente sabe que muitas crianças melhoram com o passar do tempo, sem nenhum procedimento, também vão melhorar, tá? Ou vai haver uma melhora no aleitamento e na performance, aí, vamos dizer, do aleitamento, tá? Esse é um outro trabalho aqui também de 2017, né, mostrando também que o aleitamento se torna mais eficiente com a passagem do tempo sem nenhuma intervenção, tá? Então, tentando compreender aí se faz diferença ou não fazer, né, tentando fazer um segmento um pouco mais a longo prazo, e a gente sabe que muitas crianças vão melhorar, o aleitamento melhora com o passar do tempo, sem necessariamente ter que fazer uma freonotomia, tá? Mesmo que a criança tenha um freno lingual que parece encurtado, tá? E mesmo a dor e o desconforto também mamilar também pode melhorar sem nenhuma intervenção. Então, nós voltamos lá com aquela mesma dúvida, se vale a pena, não vale a pena, né? Por outro lado, a gente tem um procedimento que é relativamente pouco invasivo, que não tem complicações significativas relatadas, apesar de que, se vocês voltarem lá para aquele artigo do New York Times, a gente fica bem impressionada com os relatos, né? Mas talvez a gente não tivesse grandes complicações, porque a gente não estava fazendo tanto quanto a gente estava fazendo, e brincando com vários instrumentos diferentes, e usando laser de CO2, e laser de diodo, e dando ponto e sutura, né? Mas falta aí uma boa seleção e avaliação, e a gente sabe que 50% dos bebês não vão ter repercussão nenhuma do freno lingual, né? Quando que se indica, né, acredita-se, ou se a gente olhar para o pessoal da Academia Americana aí de aleitamento, né, recomenda-se que a freonotomia seja realizada, ou seja avaliada precocemente no primeiro mês de vida, né, ou no máximo nos primeiros meses. Normalmente, quando a gente conversa com... teve inclusive um pessoal que estava numa mesa desse congresso que eu comentei com vocês em Cincinnati, que eles faziam um atendimento durante a pandemia, eles passaram a fazer o atendimento online também. E para vocês terem uma ideia, em bebês, no caso de indicações de frenotomia ou consultas de avaliação de consultora de amamentação em crianças com suspeita de freno lingual encurtado, se o bebê tivesse a partir de 4 meses, e tivesse com um bom ganho ponderal, ele não estava nem indicado para ser avaliado, tá? Então, realmente, assim, essas repercussões, elas são identificadas normalmente muito mais precocemente, e a intervenção, quando indicada, provavelmente é mais bem indicada precocemente, tá? Mas aí fica de novo aquela dúvida, se a gente esperar mais, o que vai acontecer, né? Bom, diante dessa confusão toda, para vocês verem que não só os pediatras, os otorrinos também estão muito preocupados com essa overindicação, né, porque a gente recebe cada vez mais, e a gente recebe, inclusive, bastante complicações, infelizmente, principalmente dos nossos colegas dentistas, né. A gente percebe muita parceria aí, algumas vezes, entre a fonoaudiologia e a odontologia, né. Não sei se porque talvez o pessoal se apega menos aí em evidência científica, tão menos, por uma questão de tradição mesmo, né, o médico em geral, ou a gente espera, né, tenta sempre se embasar muito no que tem de evidência científica, né, não dá para a gente ficar fazendo baseado em a experiência individual de cada pessoa, né. Então, em 2020, a Academia Americana de Otorrino chamou aí um grupo de especialistas para tentar fazer um consenso, tá, de statements a respeito da anquiloglossia em crianças. E houve uma grande quantidade de statements, mais de 60% dos statements, em que tiveram um consenso, tá? A gente pode olhar aqui rapidinho só algumas coisas que podem ser perguntas que a gente se faz, né? Vamos ver aqui, um dos statements aqui em que atingiu o consenso, olha só: a frenotomia lingual deve ser realizada idealmente assim que possível diante do diagnóstico do paciente, da criança em aleitamento, que tem problemas de aleitamento, sem melhora com o manejo conservador. O manejo conservador é avaliação e orientação por alguém especializado, né, no entendimento aí do aleitamento, do binômio aí mãe e criança, e desde que avaliado também as questões médicas, né.
Vamos ver aqui outra. Não é necessário, esse aqui também foi uma afirmativa, tá? Não é necessário realizar frenotomia lingual em crianças com pouca ou nenhuma restrição de mobilidade para prevenir problemas de deglutição no futuro. Essa é uma coisa que surge muito, eu acho, para os pediatras, né? Não, mas eu passei com a fono e ela disse que é melhor fazer a secção do frênulo porque vai dar problema no futuro, tá? Isso não foi um consenso aqui entre esses especialistas, não é uma coisa que se deve considerar. Para prevenir alguma coisa no futuro, não. E nem em relação à linguagem, tá? A gente tem que seccionar o freio, fazer a frenotomia para evitar problemas de linguagem no futuro. Também não tem evidência para isso, tá? Esse consenso foi feito baseado, primeiro, num levantamento, numa revisão de literatura feito pelo grupo e depois o consenso desses especialistas, tá? Por outro lado, a gente sabe que a frenotomia geralmente é bem tolerada e é segura, tá? Não tem nenhuma indicação aqui também, isso também foi um consenso, de que não há nenhuma indicação, nenhuma evidência que suporte a necessidade de terapia fonoaudiológica, de manipulação da região do frênulo, depois que se faz o procedimento de frenotomia. Isso é outra coisa que vem muito para a gente também, né, em consultório, a criança que fez a frenotomia e agora um recém-nascido que segue fazendo terapia com a fono porque tem que fazer a manipulação da região para evitar uma nova aderência do frênulo, ou seja, lendas, né, lendas e mais lendas. Então, pelo menos é o que achou esse grupo também aqui, baseado na revisão que eles fizeram, tá? Em crianças mais velhas, tá? Isso é outra dúvida aqui. Então, também não temos nenhuma evidência de que a anquiloglossia tipicamente vai afetar a fala, tá? É importante, sim, a avaliação e a consulta com uma fonoaudióloga, né, na presença de uma alteração de frênulo em uma criança mais velha, né, a gente deve solicitar isso, mas a gente não pode necessariamente colocar toda a culpa no frênulo lingual e muito menos indicar a frenotomia num recém-nascido, porque ele vai desenvolver um problema de fala, tá? E existem algumas evidências, algumas crianças em idades mais velhas podem eventualmente ter uma qualidade melhor em termos de restrição mecânica de higiene bucal diante de um freno lingual encurtado. Isso pode ser uma indicação em crianças mais velhas. Não tem idade máxima para criança ser feita uma frenotomia, nem uma frenuloplastia, tá? E não tem também nenhuma evidência de que o procedimento tenha que ser feito com sutura, com laser ou com qualquer dispositivo que se tem relatado aí. Cada vez surge uma coisa nova, né? Tem também uma revisão sistemática, tá? Também realizada em 2015, sobre o tratamento ou a anquiloglossia, a frenotomia realizada para outros motivos que não sejam o aleitamento materno, tá? E, de novo, a gente tem super limitado aqui o número de estudos, acho que foram 15 estudos, só 2 randomizados, e ainda assim com qualidade bastante duvidosa, porque dificilmente você consegue comparar um estudo com o outro, né? A metodologia de avaliação, não só de desenvolvimento de fala, como as terapias são super diversas, né? Então, atualmente, a gente não tem dados suficientes para dizer que o efeito da frenotomia vai ter alguma consequência em outras queixas, como fala e linguagem, e tocar instrumento, e outras habilidades em que a gente precisa de motricidade de língua, tá? Que isso tem implicação no freno lingual encurtado, tá? Uma coisa que eu considero super, super importante, né, e que a gente bate muito na tecla aí com todos os, né, não só com os nossos residentes, mas com os pediatras que a gente tem contato, né, a gente tem que ter um olhar muito, muito crítico e uma avaliação médica muito boa dessa criança antes de indicar uma frenotomia, né, porque muitas vezes, infelizmente, o profissional fonoaudiólogo, aquele que está habituado, trabalha muito próximo da gente, esse tem mais discernimento, mais conhecimento, muitas vezes, que trabalha com crianças de mais complexidade. Por outro lado, o fonoaudiólogo que não tem esse contato, não vai ser capaz de identificar, muitas vezes, patologias ou pequenas alterações que, na verdade, podem, algumas vezes, até contraindicar uma frenotomia, né? Então, muito cuidado com crianças com dismorfismos faciais, onde a gente pode ter alterações
malformações de maxila e mandíbula, né, microrretrognatia, que muitas vezes vem associado com frenolingual encurtado, e essas crianças, quando não tem obstrução respiratória pela microrretrognatia, podem passar a ter quando a gente faz... Oh, meu Deus, agora sumiu meu mouse. Podem passar a ter esses problemas quando a gente faz a frenotomia, tá? Então, a gente tem relatos de frenotomia provocando obstrução pela língua, glossopitose em crianças porque tinham uma retrognatia já, tá? Crianças com fenda palatinas, obstrução nasal, desconforto respiratório, ruídos respiratórios, engasgos. Aqui são todas crianças que potencialmente podem ter distúrbios de deglutição e distúrbios respiratórios, que podem ser não só impactados por uma frenotomia, né, quando a gente solta a língua de uma criança microrretrognata, como, na verdade, podem ter repercussões no aleitamento, né, e no ganho ponderal, que não tem nada a ver com o freno lingual, tá? Então, esse aqui é só um exemplo de uma criança, vou tirar um pouquinho o choro aqui, mas a gente vê bem. Então, essa é uma criança que a gente está vendo ali, uma fenda palatina, que não foi vista na maternidade, tá? Não parece ter um dismorfismo tão importante quando a gente olha ela de frente aqui, mas por um olhar um pouquinho mais atento, e aqui, a hora que a gente vira de perfil, a gente vê que ela tem sim uma microrretrognatia, então é uma criança com um pé robã, né, e que já chega algumas vezes, essa no caso aqui não, mas muitas vezes chega para mim aqui e já passou logo com um dentista que já fez uma frenotomia, tá? Ou em outros casos, muitas vezes, a gente vê isso aqui, né, desculpa. Nossa, mas eu tô hoje, né? Então, em crianças onde a gente tem evidência de distúrbio de deglutição, né, e tem também um freno lingual encurtado, é super importante que essas crianças tenham uma avaliação médica, né, completa, em um exame físico completo da via aérea superior e da faringe, para a gente saber realmente qual é o impacto desse freno e, principalmente, se a gente não vai provocar uma piora, inclusive, da deglutição, né, além da expectativa de fazer uma frenotomia e ver que essa criança depois não vai melhorar, né, mas eventualmente a gente pode agravar a situação, né, da sensibilidade oral, até por conta da manipulação e, eventualmente, até de uma glossopitose, uma queda de base de língua e obstrução. Então, muita atenção aí com crianças que tiveram internação em UTI, que foram entubadas, que passaram um tempo privadas da alimentação, né, e que podem desenvolver distúrbios de deglutição que não tem nada a ver com o freno lingual, né, crianças que muitas vezes têm acometimento neurológico e que muitas vezes passa despercebido ou ainda sem diagnóstico nas primeiras semanas de vida, né, condições genéticas, malformações, uso de traqueostomia, que também pode levar a distúrbios de deglutição que não tem relação com freno lingual encurtado, né, então falar isso tudo para um grupo de médicos aqui parece uma bobagem, né, mas a gente tem que lembrar que a gente, como médico, quando a gente encaminha para uma avaliação fonoaudiológica, a gente tem que escolher também para quem que a gente está mandando, para que a pessoa tenha um discernimento também de não entrar nessa onda de que, né, agora eu estou vendo o freno encurtado e vamos resolver essa coisa do freno. A gente tem que estar muito próximo aí das equipes que trabalham com as nossas crianças para evitar isso, né, todo mundo integrado e conversando, tá? O que eu vejo com mais frequência, né, não dentro do ambiente universitário, mas em consultório, o que a gente vê muitas vezes é a criança que é encaminhada diretamente do pediatra para fono ou para uma consultora de amamentação e que não necessariamente uma pessoa com uma experiência adequada e que vai começar aí a entrar nessa seara sem muito discernimento, né, então o que eu gosto aqui, o que eu preconizo muito é a avaliação por alguém que eu conheça, né, uma fonoaudióloga experiente, né, sempre vai ser considerado, lógico, as repercussões no aleitamento, ganho ponderal, mas lógico que a gente tem que considerar também aí a questão do binômio mãe-criança, né, e aqui não estou dentro da minha seara, aqui é para o pediatra e para a consultora de amamentação, eventualmente, tá, ter certeza de que a gente não tem evidências de outros problemas, outras comorbidades que podem estar impactando o ganho ponderal, o desempenho e a função oral dessa criança, né. E se eu vou decidir fazer uma frenotomia, né, se a gente sabe que pode ser, eventualmente, uma indicação
relativa, vamos considerar se realmente vale a pena, né? Porque em algumas, no recém-nascido, a gente faz isso em consultório, sem necessidade, né, sem anestesia. Se a gente vai levar essa criança para o centro cirúrgico, será que realmente o impacto é importante a ponto de eu ter que anestesiar essa criança e levá-la para um procedimento em centro cirúrgico, né? Então, essas são considerações aí que quem faz a frenectomia tem que levar em consideração também, né? E eu acho que esse é um assunto, como muitos aí na pediatria, né, por uma discussão multiprofissional, né, porque invariavelmente, ainda mais com essa questão das nossas mídias sociais, né, as crianças vêm com mais de um pediatra e mais todo mundo que está dando palpite agora, não só em casa, mas inclusive na rede social, né. Então, eu acho que como médicos profissionais que lidamos com crianças e crianças pequenas, a gente tem que estar muito seguro, eu vou parar de apresentar aqui, a gente tem que estar muito seguro do que a gente está falando para a gente poder orientar direito, né, os nossos pacientes, porque se a gente está inseguro, imagina o paciente que tem essa chuva de informações aí, né, em rede social e no boca a boca, e informações de outras mães, né, eu acho que essa deve ser a experiência de vocês também aí no dia a dia, né. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês.